Bom, eu escrevi um texto que na verdade é um dos capítulos do livro que eu escrevi sobre chemtrails, a teoria das trilhas químicas. E eu vou dar uma lida nesse trecho para a gente poder compreender um pouquinho melhor do que se trata a coisa e compreendermos qual a patologia psicológica que acaba... Não estou dizendo que as pessoas que assistem coisas de teorias conspiratórias na internet, que gostam desses assuntos, eu não estou dizendo que elas são de fato doentes mentais. Não, mas é um gatilho. A questão da teoria de conspiração, seja lá qual for, ela se torna um gatilho e a pessoa ela começa a desenvolver os sintomas dessa patologia. O título do texto é o seguinte: a psicologia por detrás do fenômeno. Eu vou ler para vocês e vou ir comentando. É interessante observar o perfil psicológico das pessoas que aderem a esse tipo de folclore, teorias conspiratórias. Elas passam a fundamentar suas vidas, anseios, gostos e metas no folclore e em seus dogmas estabelecidos. Quando eu digo folclore, estou falando na teoria de conspiração. Passam a negar e ignorar qualquer assunto que contrarie o dogma. Há de fato um fenômeno psicológico por trás disso. A mente dessas pessoas passa a operar de forma anormal. Todo aquele que nega a teoria e seus dogmas passa a ser visto como um agente desinformante. Alguém pago pelo governo para desacreditar aqueles que saíram da Matrix. Mas a paranoia vai além. Passam a crer que os livros foram manipulados, as fotos foram adulteradas, as pesquisas foram pagas, as empresas, governos e instituições não falam a verdade, os militares estão compactuando, a imprensa está envolvida e assim por diante. Tudo e todos estão errados, e certos estão somente eles, os defensores do dogma, os defensores da teoria de conspiração. Diante de alguém que não crê na teoria, e principalmente diante de alguém que acreditava e passou a não crer mais, que é o meu caso, né? Acreditava na teoria de conspiração, seja qual for, e não acredito mais. As reações dos defensores diante dela são sempre as mesmas e esboçam claramente o perfil paranoico dessas pessoas. Vejamos alguns exemplos. Eu vou citar aqui para vocês trechos que eu tirei dos grupos que eu tinha sobre chemtrails, porque quando eu descobri que as chemtrails não existem, que são apenas trilhas de condensação geradas por aviões comerciais, eu comecei a tentar informar de fato os crentes em chemtrails, né, os chem believers, né, aqueles que acreditam na teoria das trilhas químicas. Eu comecei a informar e dizer, gente, tá errado, essas trilhas não são de fato químicos, são apenas aviões comerciais gerando trilhas de condensação persistente. No momento que eu deixei de crer na teoria e comecei a informar de fato as pessoas, aqueles que creem na teoria das chemtrails começaram a me atacar. E os ataques são claros e demonstram o perfil dessas pessoas. Abre aspas. Típico de quem recebeu a ameaça dos poderosos. Você é um capacho sujo de merda da CIA. Tipo, eu sou um agente da CIA. Sempre pergunto para quem ele trabalha como desinformante. Gravem essas palavras. Desinformante, agente da CIA, Illuminati, maçom. Eu sou todas essas coisas, ok? Você deve ser um dos agentes que pulverizam as pessoas. Não quero conhecer nenhum canal dizendo que o que todo mundo vê não existe, ou seja, os rastros químicos. Me desculpe, mas você não passa de um charlatão que anda a respirar metais pesados, tóxicos como toda a gente. Hipocrisia barata. Caramba, você continua negando o que todos veem? Você é a desinformação, o desinformante e o desinformado. KKKKK, devem ter te pago uma grana muito alta para você dizer que o que as pessoas no mundo inteiro veem não é real. Ou seja, só porque milhares de pessoas estão vendo alguma coisa, né? Porque existe uma maioria de pessoas vendo algo, quer dizer que aquele algo tem que ser real. Não necessariamente. Não é um número de pessoas que vai definir a realidade dos fatos. O que define a realidade dos fatos são os dados empíricos, verificáveis pelo método científico. Isso é o que de fato comprova alguma coisa. Se Chuck Norris disse que chemtrails existem, isso aí é argumento de falácia de autoridade. O ex-chefe do FBI, o Ted Gunderson, o médico Blaylock, a ex-moça da aeronáutica, não interessa. O que pessoas dizem, o que pessoas veem.
Isso para todas as teorias de conspiração. O que interessa são os dados empíricos, os fatos, a metodologia científica aplicada na sua raiz. Isso é que vai provar de fato a coisa, porque o resto é apenas alegação e falácia. Abre aspas. Se você está sendo pago para lançar a desinformação, o problema é seu. Você não sabe o que está falando, está ganhando quanto para desinformar? Me diga uma coisa, esse grupo foi criado pelos Illuminati com o objetivo de desacreditar todas as evidências e enganar o povo? Pois é assim que agem os reptilianos. Ou seja, esse aqui mesmo está no delírio total, né? A pessoa chega a um nível de insanidade, que é isso que a gente vai trabalhar nesse vídeo. As pessoas chegam a um nível de insanidade mental por causa das teorias de conspiração. Abre aspas. Não há como negar. As trilhas químicas são o fato mais grave neste momento para toda a humanidade. São parte dos planos para a redução populacional. Eles querem o domínio global e precisam eliminar 80% da população mundial usando as trilhas químicas, vacinas, metais pesados no ar, na água e nos alimentos. É aquela formulazinha de bolo pronta, né? Eles estão reduzindo a população global, os Illuminatis. Fórmula de bolo pronta. Ninguém vai além, ninguém pesquisa de fato a coisa para ver como a coisa é real, como a coisa é na realidade. O legal é ficar brincando de teoria de conspiração na internet. Os Illuminatis, a nova ordem mundial, vão reduzir a população do planeta, vão botar um chip em você. E ficam nessa brincadeirinha que é cíclica, né? Os anos passam e as pessoas continuam com esse mesmo discurso, né? Uma palhaçada. Continuando o texto. Esse é o perfil psicológico das pessoas que se envolvem com essa neurose coletiva das teorias de conspiração. Existe aí uma questão a ser estudada. A mente dos que ingressam nesse nicho passa a operar de uma forma diferente, com traços de transtorno delirante. Agora a gente entrou no CID, a gente entrou no elemento central. Qual a patologia que está por detrás das pessoas que entram nessas histórias de conspiração? E ela é bem clara, chama-se delírio, chama-se paranoia delirante, delírio, ou mais conhecido vulgarmente como neurose, denominado delusão. É uma crença errada mantida com grande convicção. Consiste em uma psicose caracterizada pelo desenvolvimento de um pensamento delirante crônico, lúcido e sistemático, provido de uma lógica interna própria, sem apresentar alucinações. Nesta patologia, o indivíduo desenvolve uma desconfiança ou suspeita exacerbada ou injustificada de que está sendo perseguido, acreditando que algo ruim está para acontecer ou que o perseguidor deseja lhe causar algum mal. Caracteriza-se também pela resistência e irredutibilidade perante a lógica e a experiência. Tende a crescer e a difundir-se por toda a consciência, tornando-se o centro de gravitação da vida do indivíduo. Ou seja, eu estou falando aqui no texto mais especificamente da paranoia delirante do tipo persecutória, ou seja, de perseguição. Mas existem vários tipos de delírios e no geral a gente pode aplicar esse texto ao geral. A persecutória é a mania de perseguição. A pessoa ela cria uma realidade que não existe de fato. Por exemplo, ela crê que o vizinho dela está perseguindo ela, de que ela está sendo observada à janela do vizinho. Quando ela olha, ela acha que o vizinho está observando na casa dela, mas não tem vizinho nenhum, não tem nem ninguém na casa, e ela continua com aquela paranoia, com aquele delírio, né? Existe o delírio dos ciúmes também, que também é conhecido na psicologia, onde o marido ou a esposa crê que o seu parceiro está traindo, e o parceiro não está traindo, mas ele começa a criar uma série ele vai intercalando uma série de informações e vai construindo uma realidade interna. Então, a chegar ao ponto de crer que a minha mulher está me traindo com fulano em tal lugar, de tal jeito, e isso tudo não é real. Não existe, ela não está te traindo com fulano de tal em lugar nenhum. Mas você vai criando uma teia de informações dentro da sua própria cabeça, no qual é uma realidade interna. Você acredita naquilo de forma interna, mas não existe paralelo com a realidade. A sua esposa foi no supermercado, mas na sua cabeça ela não foi no supermercado. Ela foi na casa de fulano porque ela está te traindo por causa de não sei o quê, e você cria uma realidade interior. Não condiz com os fatos, tá entendendo? Indivíduos que possuem sintomas de paranoia delirante ou de neurose se caracterizam por dois fatores principais. Agora observem o que eu vou dizer. Dois fatores principais que caracterizam a neurose. Primeiro, certeza.
mantida com absoluta convicção. Incorrigibilidade, não passível de mudança por força de contra-argumentação ou prova em contrário. Ou seja, a certeza de que ele está sendo traído pela mulher é tamanha, né? Esse é o primeiro ponto. Você tem uma certeza absoluta em algo. Segundo ponto é a incorrigibilidade, ou seja, nada lhe fará mudar de opinião. Se você crê que a sua esposa está lhe traindo, não há nada, observe o que eu vou dizer, nada que lhe faça crer o contrário. Por exemplo, você acha que a sua mulher está te traindo. Ela disse que foi na casa da mãe dela almoçar e você fala, ela foi me trair e é agora. Aí você pega o carro e corre para a casa da mãe da tua esposa para ver se ela está lá de fato ou não. Você chega na casa da tua mãe e ela está lá almoçando de fato com a sua mãe. Você tem todas as provas cabais, empíricas, os dados reais, a realidade na sua frente, ou seja, a sua mulher na casa da sua mãe almoçando. Você chega lá e você não vai acreditar. Você vai olhar para aquela cena e vai pensar, ela já sabia que eu ia vir aqui. Então hoje ela não me traiu, hoje ela veio para cá de fato, mas nas outras vezes ela me traiu. Você vai começar a criar dobras e mais dobras para tentar manter o seu delírio. Podem lhe esfregar na cara. Por exemplo, você tem o delírio de que o teu vizinho está te observando pela janela da casa dele. E você fica naquela paranoia. Chega uma pessoa e te fala, amigo, o vizinho ali, ele tá viajando há 3 meses. Tá na Europa. Não tem ninguém naquela casa. Você vai olhar para essa pessoa e vai dizer, não. Duvido que ele esteja viajando. Não tem. Vamos lá, eu quero entrar naquela casa. A pessoa te leva na casa, a casa está vazia. E você vai fazer o quê? Acreditar? Não vai acreditar, porque trata-se de uma doença. Trata-se de uma doença que tem muitos graus, né? Você pode ser um delirante forte, a nível realmente de ter que ir para psicólogo e tal, quase beirando esquizofrenia. E você pode, como mais simples, como são as pessoas de teorias de conspiração. São pequenos graus que a pessoa... Ela esboça pequenos sintomas do delírio. Não é delírio de fato, né? Mas ela vai... como um gatilho, né? As teorias de conspiração servem como um gatilho e ela vai crescendo esses sintomas dentro dela, de forma que se ela tiver propensão ao delírio, as teorias de conspiração podem ser um gatilho que vão levar ela a desenvolver com mais força esse tipo de patologia psicológica. Então você vai entrar dentro daquela casa, você vai olhar que não tem ninguém lá e mesmo assim você vai criar uma forma de dizer que não, isso aqui não é, eu estou sendo observado, você vai continuar crendo, porque os dois elementos que caracterizam o delírio são certeza e incorrigibilidade. A incorrigibilidade é justamente o ponto em que não há nada que possa ser feito. Tudo aquilo que lhe for dito, todo argumento em contrário, você não vai acreditar para manter a sua realidade interna que você mesmo construiu. Esses sintomas podem ser observados de forma inegável em pessoas que entram em contato com teorias conspiratórias. Elas apresentam desconfiança e suspeita exacerbada ou injustificada de que estão sendo perseguidas. O governo está atrás de mim, todos estão me enganando, a CIA, a NASA, governo brasileiro, governo da China, todos os governos, todas as agências, toda a mídia, todos estão lhe enganando. Por exemplo, a respeito da Terra plana, por exemplo, né? O mundo inteiro está enganando você. Todas as pesquisas que já foram feitas, todos os astronautas que já foram enviados, todos os satélites que foram enviados, toda a realidade, né, ela não existe mais. Você está sendo enganado, né? As pessoas realmente creem que tudo e todos estão enganando ela a respeito da realidade ao redor dela. Apesar de não apresentarem alucinações, demonstram pensamentos delirantes crônicos, lúcidos e sistemáticos, provindos de uma lógica interna própria, ou seja, acreditam estarem sendo perseguidos por governos, enganados por instituições e por todo aquele que os contrarie de alguma forma. Creem que suas doenças, como tosse, cansaço, viroses, rinites e alergias, estão sendo causadas pelas partículas dos chemtrails, por exemplo, né, dos agentes pulverizadores. Então a pessoa entra na paranoia, por exemplo, da teoria das chemtrails agora no caso. Ela entra na paranoia de que estão sendo pulverizados agentes químicos no céu. Então qualquer tosse, qualquer gripe, qualquer rinite são as trilhas químicas, né?
tornam-se obcecadas pela ideia de uma conspiração e fazem disso o centro de gravitação de suas vidas. A teoria de conspiração, seja qual for, mesmo que não provada, torna-se uma certeza mantida com absoluta convicção, não passível de mudança por força de contra-argumentação ou prova em contrário. Trata-se de uma paranoia coletiva que tem levado milhares de pessoas, antes normais, a um estado paranoico clássico. Segundo consta na edição mais atual do Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, o delírio é definido como, abre aspas, uma falsa crença baseada em uma inferência incorreta sobre a realidade externa que é sustentada com firmeza, apesar de todas as outras pessoas demonstrarem o contrário. Ou seja, todos estão mentindo, todos estão enganados, somente você é que está com a verdade. Não há mais o que falar. Essa descrição caracteriza de forma concisa o perfil psicológico dos indivíduos envolvidos com teorias conspiratórias. Não há um só elemento dessa patologia mental, o delírio, que escape a esse grupo de pessoas. Estamos com toda certeza diante de um fenômeno paranoico coletivo, desencadeado por este universo ilusório e delirante criado por teorias de conspiração. A preocupação real aqui não se trata mais de estarmos ou não sendo pulverizados por químicos, de Nibiru estar chegando ou não, da Terra ser plana ou não, oca ou não, de haver flúor na água ou não, de haver pedras guias da Geórgia ou de redução populacional, ou se existe o ARP ou não. Nada disso interessa, mas sim a paranoia que isso tem causado em pessoas pelo mundo todo. Em alguns casos mais sérios, o indivíduo perde totalmente a conexão com a realidade. Muitas dessas pessoas reorganizam drasticamente suas vidas, seus gostos, suas metas, amizades, medos, relações sociais e interpessoais, tendo como fundamento a crença obsessiva na ideia da teoria conspiratória, seja de qual nicho for. Se você é um nibirunista, um crente nas trilhas químicas, um crente na redução populacional, nos reptilianos, na Terra plana ou em qualquer outra, não interessa. As teorias de conspiração estão tão consolidadas que não há mais retorno. Com o passar dos anos, a tendência é que cresça e atinja cada vez mais pessoas. As implicações dessa paranoia coletiva sobre a vida pessoal e sobre a coletividade ainda são desconhecidas, e será somente com o tempo que as consequências mais graves serão reconhecidas. Então, assim, é muito triste, é uma situação muito triste de ver que eu fui um desses. E eu identifico todos esses elementos. Realmente, eu identifico que eu estava desenvolvendo sintomas do delírio. Desenvolvi esses sintomas. E, inclusive, quando eu comecei a me dar conta de que a coisa não era, graças a Deus que eu estudei as chemtrails, graças a Deus que eu me emburaquei nessa história, porque depois eu consegui sair. E foi a minha saída da teoria das chemtrails que me fez começar a analisar o processo por detrás das conspirações e entender como que isso funciona. E hoje em dia me sinto são. Me sinto muito mais, inclusive, se eu não tivesse despertado para essa história, hoje em dia o canal Guerreiro seria um canal de conspirações de todos os tipos. Eu ia estar pirando nessa onda e criando essas ilusões e entrando e emburacando, misturando reptiliano com chemtrail, com o governo, com o Nibiru, com a Terra plana, com a Terra oca, com a Antártida, com os nazistas, com não sei o que, criando aquele pacote folclórico, né? E crendo que isso é a realidade. Ou seja, eu olho para essa minha janela aqui fora e isso dali é falso. Tudo isso aqui é falso. A realidade é o quê? É esse pacote que eu criei através desse mix de teorias na internet. A realidade passa a ser a minha realidade interna e a realidade externa deixa de existir, né? É uma inversão totalmente de conceitos de realidade. A pessoa ela perde o senso de realidade, você tá entendendo? Pô, se isso tudo for verdade, me imagine, né? Se todas essas teorias forem verdades, a hora que eu sair ali fora de carro, que eu for comprar um pão na padaria, eu vou cruzar com um reptiliano, eu vou olhar pro céu, vou ver Nibiru chegando. Imagine se realmente todas essas teorias fossem verdades. Que mundo louco, cara. Você ia sair lá fora e ia ter nave espacial aterrissando, gente sendo abduzida para todos os lados e tudo acontecendo. Só que o engraçado é que todas essas coisas acontecem só dentro da internet. Quando você sai ali fora, o mundo é o mundo, como sempre foi, normal e real. Aí você entra na internet, o mundo é muito mais legal.
né? O mundo é mais legal na internet porque você tem uma aventura acontecendo. Você tem aliens antigos, reptilianos, governos ocultos, CIAs, bases secretas, teorias sobre o mundo é plano, o mundo é oco, e você começa a pirar em tudo e você vai fazendo aquele mix, é o famoso liquidificador. Você vai jogando tudo aquilo dentro do liquidificador e no final você tem a realidade que você crê ser verdade, que é essa da internet, essa passa a ser a sua realidade. E a realidade ali fora passa a se tornar um engano, né? Estão lhe enganando. Isso tudo é um processo psicológico. Agora eu vou mostrar para vocês casos de como isso funciona. Eu vou mostrar para vocês um caso, que se eu encontrar mais eu posto mais, mas é um caso de um indivíduo que você nota claramente que ele é um delirante, quase a nível do esquizofrênico, né? Mas não chega a ser esquizofrênico. Ele sabe quem ele é, ele sabe distinguir as coisas, mas ele criou uma realidade interna no qual ele crê de fato estar sendo perseguido pelos governos ocultos, de estar sendo enganado pela CIA e pelos governos, né? De que o mundo não é como nos contaram, né? Ele crê de fato tanto nisso que ele começou a desenvolver sintomas de delírio. Esse cara, é óbvio que ele já era já possuía essas patologias. Ele de fato é um esquizofrênico leve. Só que você vê claramente no vídeo que eu vou mostrar para vocês que as teorias de conspiração amplificaram, não ajudaram ele, não trouxeram ele mais para o chão, pé no chão. Não, as teorias de conspiração só fortaleceram os sintomas do delírio e da esquizofrenia numa pessoa que já tinha esse problema. Eu vou mostrar esse caso para vocês. Eu não quero denegrir a imagem desse senhor, eu nem sei quem ele é, então se eu conseguir eu vou bloquear o rosto dele, porque eu não quero expor a imagem dele, apesar do que ele já se expõe por si só. Ele tem um canal onde ele posta todas as coisas no canal dele, então ele já se expõe, mas a minha intenção é utilizá-lo apenas como um exemplo, não expor ele de nenhuma forma. Vamos dar uma assistida no vídeo. Né? Porque o que acontece? Hoje, mais uma vez, né, eu saí de casa, fui no Plaza Shopping aqui, para quem não conhece, é o shopping, é o único shopping aqui de Niterói, grande, né? E o que acontece? Esses parentes que eu boto o retrato lá no blog e nomeio, né, que fecharam contra mim, não deixam galgar o meu espaço na cidade. Aquela história que eu venho contando para vocês. Né? Sou fisioterapeuta, não me deixam trabalhar, né, não me deixam me relacionar com as pessoas. Não, é impressionante. No pleno século XXI acontecer isso. Não me deixam ter amigos. Né? Já fiquei em casa, para quem ficou em casa dopado 10 anos, né, tendo início isso aos 28, né, tido como maluco, medicado a pedidos, né, e ficado fora da sociedade, eu me afastei. E os poucos amigos que eu mantive são coagidos a não me procurar, a não se relacionar comigo também. Ou se sentem mal pela situação e se afastam. Porque ninguém quer manter relação com uma pessoa que está sendo perseguida por gente poderosa. Né? Então eu acabo ficando isolado, criei esse blog, escrevo, mexo com a minha fantasia, me solto, tenho humor também, dá uma descontraída para eu poder manter vivo e manter minha sanidade mental no lugar. Porque o que eles querem é me enlouquecer e dizer, não, viu, ele era louco, só fica em casa. Porque o que querem é isso, me coagir, me amedrontar, para que eu me acue e me refugie em casa. Né? E me isole do mundo mais uma vez. Tendo eu já afirmado para os mesmos, e aqui eu digo com firmeza, vão ter que me matar. Aconselho que deem tiros de 12 na minha cabeça. Já falei, dê 2 tiros de 12 na minha cabeça. Porque eu não vou viver assim. Vou sair nas ruas da minha cidade. É o que eu falo para eles. Falo mesmo. E eles escutam, sabe por quê? Eu vou explicar hoje aqui também. Vou explicar por que eles escutam. E nesse momento estão escutando o que eu estou falando aqui no vídeo. Né? Com a tal da chamada tortura psicotrônica. É o seguinte, esse site divulga e explica a situação de muita gente que passa pelo que eu estou passando hoje, que é a chamada tortura psicotrônica. São ondas semelhantes às ondas de micro-ondas ou variações delas, né? EMF, alguma coisa assim. Não sei bem ao certo exatamente a tecnologia para fazer isso, mas sei muita coisa já. Essas ondas provavelmente usam de torres de celular ou de outras torres maiores, rastreiam a pessoa pela sua frequência de ondas cerebrais. Eu sou fisioterapeuta e entendo um pouco disso.
Quem entende da área de saúde sabe isso. Cada ser humano tem uma frequência de ondas cerebrais. São as ondas que cada um tem. Isso é rastreado por de alguma forma, por essas torres. Pegando a sua frequência, por esse programa, né, e esse pessoal que trabalha com isso, lá no site está bem explicado. Eu não domino tudo. Pegando a sua frequência, eles emanam, aonde você esteja, na rua, em casa, emanam ondas a partir que fazem você vibrar, o seu corpo vibra. Ou assim, eu volto a afirmar, a tecnologia eu não domino. Esse site explica bem, né? Eu já vi lá, mas é muito complexo. Eu entendo o básico para poder salvar minha vida, né? Entendo um pouco de psiquiatria, sei, por exemplo, que quem passa por isso tem que se regular para o alto. Regular para o alto é tomar estimulante, bastante substâncias que te estimulem, porque a tendência dessas ondas é o seguinte: te nivela para o alto, você fica andando todo abatido na rua, caidão, mas a pessoa pensa que está deprimida. Não, mas está no alto. Depois, quando desliga a situação, a sua atividade cerebral cai e você fica em depressão profunda. Pode chegar a depressão profunda, né? Se não chegar, fica em vias de fato. E aí a pessoa justamente tem que se regular para se equilibrar com café, chá verde, guaraná em pó, alguns colírios também para uma estimulação, a base de nafazolina é um que eu uso, o Zincoloc, eu tenho problema na córnea, eles ainda sabem que deu esse meu problema, que é ceratocone, e mesmo assim me fodem. É um problema que é degenerativo, posso ficar cego, sabem disso e continuam me batendo dessa forma. Então, o que acontece? Essas ondas, né, também te colocam som intracraniano ou perto de você. E às vezes algumas pessoas me olham na rua e o cara fala sozinho, né? Quando não é alguém mandado por eles, que não sabe da situação, fica admirando, fica impressionado. O cara está falando sozinho. Não, eu estou falando para eles. Do mesmo jeito que eles mandam sinais para mim, eu também mando, porque basta eu falar e é captado por essas antenas. É impressionante, parece coisa de louco. Graças a Deus tem gente hoje divulgando isso, senão eu seria mais um sozinho, e tem gente que divulga isso que está sendo internada como esquizofrênico, né? Que é descaracterizado pela família, às vezes que não sabe o que acontece, a pessoa tenta se explicar, se desespera e é internado. E o objetivo dos caras é esse, muitas vezes. No meu caso é esse, me caracterizar como maluco. Já fui internado 3 vezes na clínica Cliff de Botafogo, aqui do Rio de Janeiro, uma clínica particular, arrumadinho, com edredom, caralho, mas você fica preso, trancado, e medicam a força com neuroléptico, né? Invega Sustena, um neuroléptico que fica no seu corpo 4 meses, e eu fico igual um zumbi na rua, chapado, engordo, incho, e nego só me fudendo. Sendo que eu sou formado, tenho nível superior, volto a dizer, sou fisioterapeuta, que maluco é esse, né? Que maluco seria esse, se não um que só serve, né, aos interesses desses caras, né? E eu não culpo as pessoas que fazem isso, não. São pagas muitas vezes expõem crianças com bebês no colo para mim derrubar. Eu fico tonto com isso na rua. Botam mulheres, senhoras carregando crianças de 3 meses, 2, 4, bebês, para eu esbarrar e ficar caracterizado que eu sou maluco. Eu esbarro nos outros, derrubo gente, que sou uma ameaça social. É uma covardia, pessoal. A única arma que eu tenho é essa aqui. Conto com a ajuda de todas vocês. Então, gente, eu vou concluindo por aqui. Esse vídeo já está muito extenso. E o seguinte, só digo uma coisa. Se você assistiu esse vídeo todo e você sentiu que você pode estar desenvolvendo delírio, se de alguma forma esse vídeo te tocou e você parou e pensou, putz, realmente, eu me enquadro nisso. Eu acredito tanto na teoria do Nibiru, por exemplo, que eu briguei com família, briguei com amigos, e eu estou esperando esse Nibiru chegar ou eu creio tanto na redução populacional, eu creio tanto nos reptilianos, ou na nova ordem mundial, ou no ARP, no Blue Beam, na Terra plana. Acorda. Aproveita esse vídeo aqui e reflete um pouquinho sobre isso. Se você conseguiu reconhecer que talvez esses sintomas façam parte da sua vida, esse é o primeiro passo para você sair desse quadro, para você começar a trazer o seu pé para o chão, em vez de começar a pirar cada vez mais. Porque se você tiver uma pontinha na sua família, geneticamente, uma pontinha para a esquizofrenia ou para o delírio, essas teorias de conspiração vão te levar a desenvolver cada vez mais esses sintomas, ao ponto de daqui a alguns anos você talvez ter que consultar um psicólogo. Então, fica a dica, e eu espero
que eu desejo o bem a todos, desejo que todos vocês saiam dessa história. E quer estudar teoria de conspiração? Estude, eu também as estudo, mas com foco, com o pé no chão, sem entrar na piração, né? Estudar de fora, compreender o funcionamento das teorias de conspiração, ao invés de entrar nelas e pirar e acabar delirando por aí, ok? Um abraço, até o próximo vídeo.